Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de Sociologia. Vai ser uma aula um pouco diferente porque não é um único tema, um único capítulo do livro. Eu separei aqui para vocês uma aula voltada, com temas voltados para o Enem. Então, eu separei aqui para vocês os principais temas que são cobrados no Enem de Sociologia. Então, nós temos aqui os 5 principais temas, que é o tema sobre trabalho, onde caiu 25,2% das vezes. E aí eu coloquei qual capítulo do livro de vocês que trata desse tema, capítulo 9. Ideologia, com 13,7% das vezes. No capítulo 3, cultura e indústria cultural, 11,6%. Também no capítulo 3, que vai envolver cultura, indústria cultural, ideologia e cultura de massa. Meios de comunicação, que vai estar relacionado com globalização também, tecnologia, cultura de massa, vai estar no capítulo 3 e no capítulo 12. Cidadania, capítulo 2, 7 e 13. O que eu resolvi fazer foi um resumo de cada um desses temas, que são tratados no Enem. E trouxe também uma questão de treino para vocês, tá certo? O primeiro tema é sobre trabalho. E aqui no slide diz o seguinte: a divisão social do trabalho está relacionada à maneira pela qual as tarefas são organizadas e divididas no ambiente de trabalho, com a intenção de delimitar as funções realizadas, dinamizar o processo de produção como um todo e, consequentemente, garantir que o sistema de produção funcione de forma rápida e eficiente. Quais são os pensadores que tratam desse tema? Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Durkheim ele vai tratar do tema trabalho, relacionando o trabalho ao conceito de solidariedade, onde Durkheim vai falar que existe a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Então, relembrando cada uma dessas, o que é a solidariedade mecânica. A solidariedade mecânica, de acordo com Durkheim, é aquela que vai estar presente nas sociedades mais primitivas, como tribos, aldeias, clãs, agrupamentos sociais, onde as pessoas elas vão compartilhar os mesmos valores sociais, as mesmas crenças, a mesma forma de organização. E elas buscam trabalhar para suprir as necessidades do grupo como um todo. Na solidariedade mecânica, por exemplo, o indivíduo ele produz sapatos para vender. Ele produz sapatos para vender, ao mesmo tempo que ele produz esse sapato, ele está ajudando o outro a ter o que calçar e ele também está tendo, por meio disso, a renda para sobreviver. Então, não é aquele trabalho onde várias pessoas realizam um pouco da tarefa para se chegar ao resultado final. Uma única pessoa faz todo o trabalho. Ou seja, o sapateiro ele produz o sapato do início ao fim. Já na solidariedade orgânica, é um conceito que já vai fazer parte das sociedades modernas, das sociedades mais complexas. Por quê? Porque o trabalho relacionado à solidariedade orgânica é aquele trabalho em que, para se conseguir o produto final, ele vai passar pela mão de várias pessoas, onde cada pessoa faz uma partezinha do trabalho para se chegar ao resultado final. Então, a divisão do trabalho, ela é a divisão que é crescente, que ela aumenta, porque não é uma única pessoa que faz.
e sim várias pessoas que realizam o trabalho para se ter aquele produto no fim. Então, acaba existindo o quê? Uma dependência entre as pessoas, né? Por quê? Porque cada um vai depender do trabalho do outro para que no final aquele produto esteja pronto. Já na concepção de Karl Marx, né, coloquei aqui no slide, a divisão do trabalho só efetivou-se no momento da separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. No trabalho intelectual, os trabalhadores técnicos científicos são os responsáveis pela organização do sistema de produção e pela submissão dos operários ao sistema de produção capitalista. Que os operários são que vão realizar o trabalho manual, né? E aí vem a divisão entre burguesia e proletariado, né? Com a exploração da classe trabalhadora. E Max Weber, ele já vai trazer uma visão religiosa do trabalho, né? Onde Max Weber vai falar que o trabalho ele é visto como algo para dignificar o homem, né? Que por meio do trabalho o indivíduo pode conseguir a salvação da sua alma. Bom, e aqui tem uma questãozinha de vestibular da UFU para vocês tentarem resolver, tá? Então vocês deem uma pausazinha no vídeo ou então continue assistindo, porque eu vou postar também um slide separado. E aí vocês tentem resolver a questão. No final do slide vai estar o gabarito para vocês conferirem se vocês acertaram ou não, tá? Então tentem resolver essa questãozinha aí de treino sobre esse tema relacionado ao trabalho, ok? Bom, nosso segundo tema é sobre ideologia, né? O segundo tema que é muito cobrado em provas. Bom, eu coloquei aqui no slide o conceito, né? O que é ideologia? Né? Ideologia é uma palavra que pode ter diferentes significados. O primeiro significado da ideologia é que ela seja um conjunto de ideias que buscam explicar a realidade e as transformações sociais. As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes. Aqui é uma citação de Karl Marx e Engels, né, da sua obra Ideologia Alemã, onde Karl Marx vai falar que a classe proletária ela é explorada por meio da dominação da classe dominante, onde se utiliza da ideologia, né, do poder ideológico para manipular a mente das pessoas e fazer com que elas se submetam a eles. Então, por isso que ele fala que as ideias da classe dominante são as ideias dominantes, porque a grande massa acaba agindo de acordo com a vontade da classe dominante, que propaga essa ideia para toda a população. E aqui mais uma vez, né, uma questãozinha para vocês treinarem. É uma questão de treino, pessoal. Então vocês tentem responder, não olhe logo a resposta. Leia com calma, tente responder e aí no final do slide você confere o gabarito. Bom, aqui nós temos o terceiro tema, né, que é sobre cultura e indústria cultural. Esse termo indústria cultural, ele foi utilizado para designar o modo de produzir cultura. Ou seja, o modelo capitalista de produção em grande escala, né, baseado no modelo das indústrias, né, como a indústria Henry Ford, né, que vocês já estudaram sobre isso, né, o Fordismo, né. Então, é uma característica, né, da cultura
relacionada à indústria, né? A indústria cultural. Então, dessa forma, né, com o avanço da tecnologia, foi permitido que a cultura ela fosse produzida de uma forma rápida e tendo um consumo muito rápido também. Então, não havia necessidade de se pensar em fazer reflexões, conexões com outras obras, porque a arte ela passou a ser destinada ao consumo rápido e também, obviamente, ao lucro, né, que é a principal característica, né, do sistema capitalista, né, a busca incessante por lucros. E aí isso acaba englobando, né, também a cultura de massa, que é a ideia de padronizar os hábitos e os gostos das pessoas, né, para que uma grande quantidade de pessoas consuma determinado produto. Então, eu coloquei aqui no slide, né, as principais características da indústria cultural, que são criação de conceitos e características que sejam capazes de influenciar o modo de vida dos consumidores da arte, propaganda e venda de produtos através da associação entre marcas e produtores de filmes, novelas, rádio e outras formas artísticas, conteúdo feito para consumo rápido, processo de produção que busca o lucro, o grande consumo, né, das massas, da maioria das pessoas, a influência marxista que afirma que a economia funciona como uma impulsionadora da realidade social, né, lembrando, né, que Marx fala que a sociedade é aquilo que ela produz. Avanços tecnológicos que garantiram a produção e disseminação rápida das obras produzidas, democratização e maior acesso aos conteúdos produzidos e retrato do sistema burguês de produção e, consequentemente, uso para dominação das outras classes. Bom, e aqui nós temos novamente, né, mais uma questão de treino sobre esse tema aí para vocês, tá certo? E aqui nós temos, né, o tema 4, meios de comunicação, tecnologia e cultura de massa, né, que como eu falei antes, né, a cultura de massa, ela vai estar relacionada ao processo de produção e de bens de consumo, né, então, a ideia de que a grande maioria da população, né, a grande massa tenha hábitos e gostos iguais para que todos possam comprar aquele mesmo produto que é fabricado em grande escala, né? Então, o desenvolvimento tecnológico, ele acaba gerando transformações, né? Transformações bem profundas no modo de vida, né, da população, da sociedade, onde seus hábitos, sua forma de pensar, de agir, né, acabaram sendo conduzidas, né, ao consumo. E o avanço da tecnologia contribuiu para isso, porque foi por meio da tecnologia, né, que facilitou na propagação, né, do marketing, né, a propagação dos meios de comunicação, né, para que se chegasse a esse fim da venda dos produtos industriais. E aí eu coloquei, né, para vocês também as características da cultura de massa, onde nós temos a ampliação do acesso da população aos bens culturais, homogeneização da população, uma vez que propagados modelos, planos e homogêneos de cultura que reproduzem forma de ser, de vestir, gostar e estar no mundo, que não levam em consideração as individualidades e também as especificidades, a identidade das pessoas. Ou seja, os consumidores são encarados como um corpo homogêneo, como uma massa. Os produtos consumidos têm amplo alcance graças às tecnologias de informação, de transportes. As vendas e o consumo são seus objetivos fundamentais e são realizados em larga escala, conforme os padrões do mercado financeiro e do mercado industrial.
as mídias, né, que são fundamentais nesse processo, né, uma vez que elas são responsáveis pela divulgação, a alienação dos indivíduos, né, uma vez que a partir da atratividade dos elementos estéticos dos produtos e das sensações de prazer, de diversão e lazer é proporcionada uma certa fuga da realidade. Então, nós temos também os pensadores Adorno e Horkheimer, que eles vão tratar, né, sobre esse ponto de vista da cultura de massa, né? E eles vão falar que ela é responsável pela alienação e também pela pacificação das pessoas em relação à exploração capitalista. Ou seja, as pessoas são exploradas e se tornam passivas em relação a isso, né? Onde elas são influenciadas pela cultura de massa para agir dessa forma. E aqui nós temos, né, mais uma questãozinha de treino do Enem de 2010 para vocês treinarem aí, tá ok? E agora nós iremos para o nosso último, né, o nosso quinto e último tema, que é o tema sobre cidadania. E aí no tema sobre cidadania, nós temos como destaque nesse tema o pensador Thomas Marshall. Eu coloquei um resuminho aqui para vocês, né, que fala o seguinte. Em seu livro Cidadania, da década de 60, o sociólogo Thomas Marshall analisou classe social, status e o conceito de cidadania ao longo da história. Os primeiros escritos ingleses do século XVII pretendiam garantir a liberdade de ir e vir, a liberdade religiosa, de pensamento, o direito à propriedade, como forma de garantir que a fatia social que é considerada como cidadã tivesse os direitos acima descritos garantidos, né? E Marshall aponta que as noções de direitos políticos elas surgiram onde? Na Grécia Antiga, né? Onde surgiu a democracia, né? A gente sabe que na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, né, foi o berço, né, da democracia, né? Com a formação do Estado democrático e representativo, né? Lembrando que na Grécia era aquela democracia direta, né? Ou seja, mais uma vez, né, o direito a participar da política, né, que estava ligado a alguns critérios que era a liberdade, a posse de terras, o pertencimento a determinadas classes sociais. Então, Thomas Marshall, né, traz essa visão histórica, né, do conceito de cidadania, né, da formação dessa ideia de cidadania. E aí nós temos, novamente, mais uma questãozinha de treino aí para vocês, também do Enem, né, do ano de 2011, para vocês treinarem aí, ver se vocês conseguem acertar a resposta, tá certo? Bom, gente, a nossa aula fica por aqui. Espero que tenha dado para vocês entenderem. E esse resuminho aí serve de base para ampliar as pesquisas de vocês, certo? Em relação aos principais temas que são cobrados no Enem e em vestibulares, ok? Um grande abraço. Tchau.